Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, agora nessa meditação, Santo Inácio propõe a primeira meditação. Falamos que o princípio e fundamento que fizemos a meditação anteriormente, Santo Inácio não colocou como meditação propriamente, porque falamos que na sua época eram verdades mais ou menos já conhecidas e, portanto, não haveria necessidade de aprofundar tanto como fizemos agora nessas meditações. E agora ele começa então a primeira semana. Não sei se lembram, mas na introdução falamos que os exercícios são divididos. Santo Inácio escreveu os exercícios espirituais divididos em 4 semanas, 4 etapas. Semanas que não necessariamente são 7 dias, né? Pode ser que uma semana tenha mais dias que outras. Mas então Santo Inácio coloca em 4 etapas, 4 semanas. E ele, como falamos também na introdução, ele escreveu o livrinho para ser pregados os exercícios, serem pregados os exercícios durante um mês, para uma pessoa individual. Neste caso, o que fazemos geralmente é adaptar este livrinho, que é para ser usado durante um mês, nós adaptamos para os 3 dias, 2, uma semana, para aqueles que podem fazer de uma semana, ou, nesse caso, esse de 3 dias que estamos realizando, né? Como sempre, vamos ver apenas as coisas essenciais que Santo Inácio propõe, e depois, sempre que puder, podemos fazer os outros exercícios e aí aprofundar um pouquinho mais, cada vez mais. Falamos também no início que se recomenda fazer os exercícios uma vez por ano, né? Porque justamente é onde eu vou parar uma vez por ano para me dedicar mais à oração e assim buscar cada vez mais a Deus, né? Então, fazer propósitos, realizar propósitos, renovar esses propósitos, né? Então é importante já ir se programando, né, para o próximo ano, fazer os exercícios espirituais. E se for presencial, melhor ainda. Essa é a primeira vez que estamos fazendo online. Vamos rezar pelos frutos. E oxalá que possamos fazer mais vezes assim também para conseguir ter contatos com várias pessoas que infelizmente não podem vir, fazer os exercícios espirituais presenciais. Bem, Santo Inácio então, como primeira meditação da primeira semana, ele vai tratar sobre os 3 pecados, né? Para aqueles que têm um livrinho, se encontra no número 45, e são 3 pecados, vamos ver, né? Santo Inácio vai falar sobre um pecado no céu, outro no paraíso e um outro pecado na terra, né? Já vamos ver quais são. Dos céus, já sabemos, um pecado dos anjos. Vamos meditar sobre o pecado dos anjos. Depois vamos também meditar um pecado do paraíso, nesse caso o pecado de Adão e Eva. E terceiro, um pecado aqui na terra, um homem, uma pessoa que comete um pecado mortal. Bem, e para esta meditação, como sempre, vamos nos colocar na presença de Deus. Importante parar um pouco o que está fazendo, se dedicar à oração nesse momento, um oratório, um lugar que você possa meditar, rezar. Então, colocando-se na presença de Deus, fazer a oração preparatória. Mais uma vez, no número 46, Santo Inácio propõe pedir a graça a Deus nosso Senhor para que todas as minhas intenções, ações e operações sejam dirigidas unicamente
ao serviço e louvor de sua divina majestade. Depois, mais uma vez, Santo Inácio propõe a composição de lugar. É como que eu me encontro no lugar que vou meditar, ou a circunstância que vou meditar, né? O lugar, as pessoas que eu vejo que está nesse lugar. Demos o exemplo uma vez da Paixão de Cristo, então é como que eu componho com a minha imaginação esse lugar, o Calvário, como era, como estão as pessoas, umas chorando, outras rindo, as cruzes, uma de Cristo. Então é como que já me encontro no lugar da meditação. Nesse caso, como a meditação é de algo assim que não tem algo concreto, mas pode nos ajudar. Santo Inácio propõe, diz, primeiro vai explicar o que é a composição de lugar. Diz, é de notar aqui que se o assunto da contemplação ou da meditação for coisa visível, como, por exemplo, na contemplação de Cristo, no seu nascimento, etc., essa composição, diz, consistirá em representar, com o auxílio da imaginação, o lugar material onde se encontra o objeto que quero contemplar. Então, quando é algo visível, é mais fácil. Lugar material, diz Santo Inácio, digo, como o templo, o monte, o lugar onde Jesus nasceu, onde morreu, conforme a meditação que eu vou fazer. Nesse caso, seguindo o texto de Santo Inácio. Aqui, nesse caso, vamos tratar apenas dos 3 pecados e depois, mais para frente, vamos ver outras meditações, outras contemplações. Mas, se o assunto da meditação for coisa invisível, como esta, diz Santo Inácio, como nesta aqui, como a meditação dos pecados, dos 3 pecados, diz, a composição do lugar consistirá em ver com os olhos da imaginação e em considerar a minha alma encarcerada neste corpo corruptível, e ver a mim mesmo, isto é, o meu corpo e a minha alma, neste vale de lágrimas, como desterrado entre brutos animais. Santo Inácio coloca para, ao menos, imaginar isso. Eu com vida. Eu, neste vale de lágrimas, neste mundo, Deus me concede a vida, tem a minha alma dentro de mim, como que ainda não morri, portanto, estou em um tempo de misericórdia. Deus como que me concede esse tempo de misericórdia para meditar tal coisa. Então, apenas isso, imaginar e ver com os olhos da imaginação essa minha alma dentro de mim. Como que ainda sofrendo de certo modo as coisas do mundo, as coisas que me apegam, as coisas que vêm até mim, né? Então, de certo modo, ver isso. Bom, apenas isso. Depois, a petição. E aqui, Santo Inácio fala, consiste em pedir a Deus, nosso Senhor, o que quero e desejo. Como fizemos nas outras meditações, vamos pedir, diz Santo Inácio, esta petição deve ser conforme o assunto da meditação. Na contemplação da ressurreição, por exemplo, pedirei alegria com Cristo inundado de alegria. Na paixão, na meditação da paixão, vou pedir dor, lágrimas, sofrimentos com Cristo torturado. Portanto, pedir de acordo à meditação. E nesta meditação que vamos fazer agora dos 3 pecados, diz Santo Inácio, pedir vergonha e confusão de mim mesmo, vendo quantos têm sido condenados por um só pecado que cometeram, e eu quantas vezes eu merecia ser condenado, mas, no entanto, ainda estou vivo. Por tantos pecados tão numerosos, muito maiores do que aqueles que já se condenaram por causa de um só pecado, então pedir essa graça de vergonha e confusão. Por que o Senhor tem esse trato comigo? Senhor, dar-me essa vergonha e confusão, porque apesar de tantos pecados que eu tenho, ainda me concede com a vida, ainda me dá a vida, me dá essa existência, não me condenou, me dá um tempo de misericórdia. Estamos no tempo de misericórdia agora com a vida. Nosso tempo é um tempo de misericórdia. Depois da nossa morte, será um tempo de justiça. Já não haverá tanta misericórdia. É esse momento onde eu tenho que buscar realmente ordenar a minha vida. É o que Santo Inácio propõe nos exercícios. Lembramos o título? Exercícios espirituais para ordenar a vida. Ou seja, buscar a santidade. Então, essa meditação tem que me levar a boas resoluções, bons propósitos,
para que deixe todos os pecados. Não posso conviver com o pecado. É impossível agradar a Deus e ao demônio ao mesmo tempo. É impossível viver em graça e com o pecado. Portanto, eu tenho que fazer um propósito firme de evitar o pecado. Bem. Portanto, depois dessa preparação que fizemos, a oração preparatória, colocar-nos na presença de Deus, a composição de lugar, petição, Santo Inácio propõe a meditação. E ele fala de 3 pecados. O primeiro pecado o primeiro ponto será aplicar a memória ao primeiro pecado que foi o dos anjos. Diz, e a seguir o entendimento que refletirá sobre o mesmo e finalmente a vontade. Procurar então, Santo Inácio sempre coloca na sua época a definição clássica das 3 potências é memória, inteligência e vontade. Então ele pede isso, vamos memorizar, vamos lembrar quem são os anjos. Com base nas Sagradas Escrituras, vamos lembrar, já vamos dar algumas dicas, quem são os anjos. Memória. Depois inteligência diz, e assim, com entendimento, refletir sobre eles, sobre os anjos, o que são, o poder que têm. E depois a vontade. Como que eu tenho que, na minha vontade, aí sim, tomar resoluções. Não posso lembrar o que são os anjos, qual foi o pecado que eles cometeram, e então estou com entendimento, trabalhando, e no entanto, com a minha vontade, eu vou ficar indiferente com isso? Não, ao contrário, eu vou colocar propósitos. Se Deus tem um trato assim comigo, por quê? Então tenho que, ao mesmo tempo, reconhecer esse benefício que Deus me dá, de não me condenar, de permitir que eu viva num tempo de misericórdia para voltar até Ele. Bem, então nesse primeiro pecado diz Santo Inácio aplicar a memória. O que nós sabemos dos anjos? Então vamos ver rapidinho. Os anjos são espíritos puros, são seres imortais, sapientíssimos, tais, se creram como igualar a Deus pela sua formosura, pela sua perfeição. O número dos anjos, diz o Apocalipse, seu número era milhares de milhares. Não sabemos quantos anjos existem, quantos anjos já existem nos céus, mas sabemos que são milhares de milhares. Apocalipse diz, seu número era milhares de milhares. E o que sabemos mais dos anjos? O poder que eles têm. No Êxodo 12, 29, vemos aí que apenas um só anjo matou em uma só noite todos os primogênitos do Egito. Assim lemos nas Sagradas Escrituras. Isso aconteceu que à meia-noite o anjo passou e feriu a todos os primogênitos. E ao mesmo tempo, um só anjo matou a 180.000 assírios no exército de Senaqueribe para libertar Jerusalém. Isso vemos em Eclesiástico 48, 21. Um anjo exterminou a todos eles. Sabemos também sobre os anjos que a sua beleza e a sua majestade são enormes, a sua beleza, a sua majestade, que inclusive muitos, ao ver um anjo, nas Sagradas Escrituras temos isso, passagens que ao ver um anjo as pessoas pensavam que era Deus. Assim, São João, por exemplo, no Apocalipse, ao ver um anjo, se ajoelha, pensando que era Deus. E o anjo diz, não, levanta, não sou Deus, não me adore. Tobias caiu 2 horas com o rosto em terra quando viu Rafael. Portanto, a sua beleza, a sua majestade faz que se assemelhe a Deus. No entanto, uma terceira parte desses anjos, com todos esses poderes, com toda essa beleza, essa majestade, no entanto, uma terceira parte desses anjos foi arrastada por Lúcifer aos infernos. Por quê? Porque pecaram de soberba, porque se rebelaram contra Deus. Queriam ser como deuses. Foi um pecado de pensamento. Um pecado que durou apenas um instante. Um pecado que não é que foi um ato em concreto, não é que foi uma ação, mas sim um pensamento.
de orgulho. Querer ser como Deus. Esse foi o pecado dos anjos, um pecado de Lúcifer. Queriam ser como os deuses. Queria ser como Deus, os anjos. E assim, a sentença mais comum entre os teólogos é que os anjos pecaram porque ambicionaram ser como Deus. E depois, também é de doutrina certa entre os teólogos, que os anjos se rebelaram ao negar a adorar ao mistério do homem-Deus. Quando souberam que a natureza divina, Deus, iria se encarnar na nossa natureza humana, Jesus Cristo, quando se encarna na natureza humana, então os anjos, ao saberem disso, é como que não querem entender isso, não querem atender a este pedido, a essa intenção de Deus. Como que dizendo, nós somos a natureza mais nobre do que os homens, porque o Filho de Deus vai se encarnar na natureza humana. Então, negam a adorar o mistério do homem-Deus, né? Revelado especialmente aos anjos, né? Como se encarnar na natureza humana e não em nós, nos anjos. Podemos imaginar esse orgulho, né? Essa ambição de querer ser como Deus. Então foi um pecado de soberba, um pecado de pensamento. Um pecado de soberba, a soberba em si é terrível. Diz o Eclesiástico 10:15 que a soberba é o início de todos os pecados. Também a soberba é como que me afasta de Deus, assim como todos os vícios, todos os pecados. E qual foi o castigo dessa rebelião dos anjos contra Deus? Essa terceira parte dos anjos que foram lançados aos infernos junto com Lúcifer. E diz São Pedro, aos anjos que pecaram, Deus não os perdoou, senão que amarrados com correntes de ferro foram lançados aos infernos. Isso lemos na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então foram convertidos de graça em malícia. Com a memória, vimos o que são os anjos, o poder, a maravilha, a beleza. No entanto, pecaram por soberba e com isso perdeu toda essa majestade, toda essa beleza, todo esse poder, ao menos essa terça parte dos anjos. Tudo isso porque pelo pecado de soberba. De graça, portanto, de graça se converteram em malícia e do céu foram lançados ao inferno. Portanto, um castigo foi o castigo com uma separação eterna. Sabemos que o céu é eterno e ao mesmo tempo o inferno é eterno. Bem, tudo isso Santo Inácio fala para memorizar. Você memorizar, para lembrar. Lembrar o que são os anjos e o que aconteceu com essa terça parte dos anjos que veio a cair nos infernos. E Santo Inácio fala agora aplicar a inteligência nisso também. Refletir um pouco. Primeira coisa, diz Santo Inácio, meu pecado particular que eu cometo, ou cada um de nós cometemos, é de certo modo como um pecado dos anjos. De certo modo é assim. Um pecado que eu cometa, pecado mortal, de certo modo é como um pecado dos anjos. E por quê? Porque os anjos são seres escolhidos por Deus. E eu também sou um ser escolhido por Deus. Escolhido para a vida, tenho a vida. Fui escolhido no dia do meu batismo para a igreja, para ser um filho de Deus. Recebo tantos dons de Deus diariamente, graças de Deus diariamente. Então, de certo modo, aos anjos, Deus escolheu os anjos. São seres escolhidos, eleitos por Deus. E eu também, você também. E a eles, Deus também lhe oferece o paraíso, a todos os anjos. E a mim também. A eles, como que Deus permite uma prova, como que Deus revela, a natureza divina vai se encarnar na natureza humana. É como que Deus tenta provar os anjos. E a mim também, muitas vezes, Deus me prova. Com a permissão como falamos, de uma tentação, de um mal que pode nos ocorrer, uma perda de um ente querido, uma
uma doença. Bom, são provas que Deus permite, não é que Deus quer o mal em si. Permite as provas para que fortaleça nosso ânimo, a nossa vida espiritual. Então, a primeira coisa é isso, entender que meu pecado, de certo modo, é como o pecado dos anjos. A segunda coisa, diz Santo Inácio aqui no livro, que assim Deus castiga por um só pecado, ainda que seja um pecado de pensamento. Um pecado que durou apenas um instante. Assim Deus castiga, um Deus que é infinitamente justo e sábio. Assim Deus castiga, um Deus que é infinitamente misericordioso, que se fez homem para morrer numa cruz pelos homens. Portanto, não condena a pessoa, mas sim a malícia do pecado. E é justamente isso que temos que evitar, o pecado. O pecado que me afasta de Deus. A malícia do pecado que me leva a me condenar. Portanto, refletir sobre isso. E Santo Inácio fala agora aplicar a vontade. Já que vi o que são os anjos, entendi que, de certo modo, o meu pecado é como o dos anjos, e entendi também que Deus castiga um só pecado que possa ser de pensamentos, que durou apenas um instante, refletir e aplicar a vontade. Então agora, diz Santo Inácio, se eu pequei mortalmente uma só vez na minha vida, eu mereci o mesmo castigo que os anjos rebeldes receberam. Agora, se eu pequei muitas vezes, não só uma vez, mas muitas vezes, ainda que fosse somente de pensamento, ainda que fosse apenas um só instante, eu mereci muitas vezes as penas do inferno. Mas, no entanto, estou vivo. Mas, no entanto, estou aqui, fazendo uns exercícios espirituais. No entanto, estou tendo a graça de poder me converter. Estou tendo a graça de escutar uma palestra que me toque no coração para que faça isso, para que deixe o pecado. Portanto, mover a vontade, os afetos. O que tenho que fazer então para deixar o pecado? Por isso que a petição é muito clara, confusão e vergonha. Senhor, por que tem um trato assim comigo? O pedido, a petição que nós fazemos no início da meditação, por que tem um trato assim tão delicado comigo? Por que, Senhor? Portanto, agradecer a Deus esse trato que temos, que Ele tem conosco, e ao mesmo tempo tomar uma resolução firme, um propósito firme de não mais pecar. Esse é o primeiro pecado. O segundo pecado, Santo Inácio propõe, ele fala o pecado seguir o mesmo processo que vimos, aplicar a memória, inteligência e vontade ao pecado de Adão e Eva. É o pecado do paraíso que falamos, trarei à memória como, por este pecado de Adão e Eva, fizeram tão longa penitência e quanta corrupção veio ao gênero humano, indo tantas pessoas para ao inferno. Então, depois, aplicar a memória, aplicar a inteligência e a vontade. A memória. O que sabemos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Bom, seguindo, claro, as Sagradas Escrituras, no Gênesis, vemos aqui, então, para lembrar alguns fatos, que os nossos primeiros pais foram criados no paraíso. Lembramos a passagem da criação do homem. Deus, como que disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então foram Adão e Eva foram criados, feitos semelhantes a Deus, donos da criação. Falamos, Deus levava a criação, as criaturas, para o homem dar o nome. E ao mesmo tempo são homens criados por Deus, cheios de dons sobrenaturais. Imagine, no paraíso não havia morte, havia a imortalidade, havia a graça, não havia o pecado na criação, no paraíso. Havia a impassibilidade, não havia o sofrimento, havia um perfeito domínio de tudo, havia uma harmonia perfeita, maravilhosa com o universo. Uma inteligência privilegiada dos nossos primeiros pais. Uma inocência terrível, não havia malícia no paraíso. De certo modo, o Gênesis diz que ao pecar, eles tiveram que tecer roupas com galhos, com folhas, porque aí entrou a malícia. Bom, antes não havia malícia. Era uma harmonia perfeita. Havia um desconhecimento do mal, não havia o mal. Imagine só o paraíso como era. Portanto,
todos esses bens, todas essas graças esses dons sobrenaturais que havia nesse paraíso. E mais ainda, que se isso tudo já são coisas boas, imagine agora uma familiaridade incrível com Deus. Diz o Gênesis, uma expressão muito linda, que Deus passeava ao frescor do dia. E mais ainda, falava com Adão e Eva, como um amigo fala com outro amigo. Havia uma comunicação, essa conversa de Deus com Adão e Eva. Imagine só, então, a beleza deste paraíso. Bem, mas sabemos que nem tudo são flores. Houve um pecado. Sempre na memória ainda, Santo Inácio pede para lembrar tudo isso, né? E com base nas Sagradas Escrituras, em Gênesis, vemos que tudo isso foi perdido em um só instante. Eva, como que deu trégua à conversa da serpente, seguindo a sua conversa, ela não cortou a tentação logo de cara. Aí está importante entender isso, que quando vem uma tentação, nós não podemos dialogar com a tentação. A Eva como que deu trégua, né? A serpente disse, por que não come essa fruta? E Eva deveria ignorar tal insinuação e já seguir com sua vida. Mas ela deu trégua, não, é porque Deus disse que não podia. Tal. Aí o demônio, a serpente, simboliza o demônio, como que entendeu? Opa, aqui tem uma brecha, porque ela conversou comigo. Ela como que abriu um campo. Opa, ela está interessada no meu diálogo. Então, bom, depois sabemos que com esse diálogo inicial, ela veio a cair no pecado, em desobedecendo a Deus, né? Que também foi um pecado de soberba, porque o demônio a serpente falou que seriam conhecedores do bem e do mal, seria como Deus. Bem, então para nós também devemos aplicar isso na nossa vida. A tentação é um diálogo. Então se eu percebo que estou sendo tentado, não tenho que dar trégua, tenho que fugir dessa tentação. Tenho que fazer algo que a minha mente não fica aí ociosa ou ficando pensando nessa tentação. Tenho que caminhar, vou ler um livro, vou caminhar, vou rezar meu terço, vou sair para, não sei, jogar um futebol, escutar uma boa música, tocar um instrumento, cantar, falar com meus familiares. Alguma coisa eu tenho que fazer, não posso ficar aí dialogando com a tentação. É verdade que você, não sei, uma tentação? Você não tem que rezar um terço? Não é que tenho que rezar o terço, mas é que o terço ajuda. Não, então começa esse diálogo simples, parece que é bobeira, mas se eu não corto assim de imediato, infelizmente acontece isso, de cair no pecado. Então sabemos isso, que tudo isso foi perdido por um só instante. Eva não cortou a conversa com a serpente, e a serpente, portanto, como que joga sua astúcia. Não, é que sereis como deuses, né? E a curiosidade da mulher venceu. A curiosidade venceu tudo isso. Foi um pecado, então, de querer conhecer como Deus, de querer dominar tudo como Deus, né? De provar, de brincar, de ser como Deus, né? A Gênesis diz que a mulher, ao ver que o fruto era chamativo, né? Era algo, imagine uma fruta bem visível aos olhos. Então ela pegou e comeu. E aí diz o Gênesis que logo que descobriu o engano, se deram conta que estavam nus. Ou seja, entrou a malícia. Entrou a malícia no paraíso. Não tinha mais a graça, não havia mais a inocência, não havia mais a imortalidade, não havia mais esse senhorio das criaturas sobre as criaturas, nem o domínio das criaturas sobre as criaturas. O paraíso se perdeu. Portanto, quantas vezes um pecado só, hein, estamos falando, um pecado só pode transformar a vida. Por isso temos que evitar um pecado. Então, memória, né? Trazer à memória tudo aquilo que sabemos dos nossos primeiros pais. Depois, Santo Inácio fala de aplicar a inteligência
Pensemos nas consequências do pecado, né? Depois do pecado, perdemos todos aqueles dons sobrenaturais. E até hoje se vê tantas consequências por causa desse pecado. A morte, o sofrimento, né? Tantas guerras, quantos males no mundo, quantas discórdias, né? Quantos abortos cometidos hoje em dia por causa desse pecado. Tantas pessoas que morrem diariamente de fome, tantas pessoas, homens, mulheres, crianças, sem esperança na vida, tanto ódio na vida, no mundo, tantos hospitais, tantas doenças. Tudo isso teve origem no pecado de Adão e Eva, né? Então, pensar, entender o que é um pecado, o que é, pois, um pecado que traz tão graves consequências. E, de certo modo, tudo isso teve origem em um só pecado, né? Não é, portanto, algo leve, um pecado, né? Não é um pecadinho que se fala, não, é um pecado, é uma ofensa gravíssima a Deus, um pecado mortal. Um pecado assim que permite tão grandes males na nossa vida. Então, entender isso, se assim Deus castiga por um só pecado, que malícia então encerra esse mistério, né, do pecado do homem. Por um só pecado que cometa, a condenação. E aí depois do entendimento, aplicar a vontade. É a mesma coisa. Todo pecado mortal que eu cometo, substancialmente, tem a mesma malícia que o pecado de Adão e Eva. Portanto, por um só pecado mortal que eu cometi, eu mereci muitas vezes a mesma pena dos nossos primeiros pais. A expulsão do paraíso e o inferno. No entanto, estou vivo. No entanto, Deus atua com misericórdia comigo. Estou no tempo de misericórdia. No entanto, estou aqui meditando sobre isso. No entanto, estou podendo fazer os exercícios espirituais. Que graça, que bênção. E vou continuar nesse pecado? Não. Por isso, propósitos, resoluções. Finalmente, o pecado que colocamos o pecado terreno, da terra. Vamos imaginar o pecado de uma pessoa em particular. Santo Inácio fala de aplicar a mesma coisa. Memória, inteligência e vontade a um pecado em particular. Diz, podemos imaginar a morte repentina de um jovem, uma criança, que chegou ao seu uso da razão e cometeu, infelizmente, seu primeiro pecado mortal. Vamos imaginar um jovem que, comete um pecado mortal e que, infelizmente, venha a falecer com esse pecado mortal. O que merece essa alma pelo pecado mortal? Sabemos que ela vai ao inferno. O céu é fraco para esta alma. Para ir aos céus, sabemos, é necessário estar limpos, né, de todo mal, de todo pecado, né? No entanto, imaginar, portanto, com a memória, a morte de um ente, de uma pessoa que tenha cometido um só pecado e venha a falecer. Uma suposição. Bom, entender, de certo modo, um só pecado e o castigo eterno. E por quê? Por que isso? E por quê? Porque o pecado é uma ofensa em si infinita. Portanto, não é questão de números, é questão de malícia. A malícia de um só pecado vem a matar a minha alma, vem a me trazer o inferno, podemos entender isso? Então, não é questão de números, basta um só pecado para que mereçamos o inferno. Então, não é que pequei 10 anos de vida pecaminosa que estou abandonado, não, ao contrário, basta reconhecer isso, que sou um pecador, reconhecer que necessito a graça de Deus e voltar mais uma vez à graça de Deus. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que cometeu um só pecado e quer voltar à graça de Deus e vai se confessar o mais rápido possível. Então não é questão de números, né? É questão da malícia mesmo, da malícia do pecado, a feiura do pecado. E Santo Inácio também pede, então, depois de trazer a memória, discorrer com a inteligência sobre este pecado, a malícia do pecado, Santo Inácio fala para agora aplicar a vontade, né? Um só pecado e tal castigo, sem esperança. Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, que vai viajando pelo paraíso, pelo purgatório e ao chegar ao inferno, ele no seu livro, na sua obra, ele diz que ao chegar ao inferno há uma placa no portão. Deixai aqui vós toda a esperança, vós que aqui entrais. E é isso. Por um só pecado
Se perde toda a esperança da salvação. No entanto, entender isso. Quantos pecados cometi? Estou com vida ainda? Estou tendo a possibilidade de meditar sobre isso? De ver a misericórdia de Deus na minha vida? A graça de poder me confessar o quanto antes? Quanta misericórdia Deus tem conosco. Por isso pedir essa vergonha e confusão. Por que tem esse trato comigo? No entanto, estou vivo. Bem, e Santo Inácio pede, para terminar, mais uma vez, a cada meditação com um colóquio. E aqui, número 53 do livrinho, ele vai dizer: imaginando diante de mim Cristo nosso Senhor crucificado, farei um colóquio ponderando como ele, sendo Criador, veio a fazer-se homem, e como da vida eterna chegou à morte temporal, e desta forma veio a morrer pelos meus pecados. Olhando depois para mim mesmo, perguntar-me-ei o que fiz por Cristo, o que faço por Cristo e o que devo fazer por Cristo. E diz Santo Inácio, e vendo assim pregado na cruz, é importante ter um crucifixo para nós meditarmos sobre isso, e vendo assim Cristo pregado na cruz, refletirei sobre o que me ocorrer. O que fiz por Cristo, o que faço por Cristo e o que devo fazer por Cristo. E certamente que depois dessa meditação, certamente os nossos propósitos vai ser levar uma vida santa. Santo Inácio vai explicar o que é o colóquio, rapidamente vai dizer: o colóquio, propriamente dito, se faz falando como um amigo fala com outro, ou um servo falando com o seu senhor, ora pedindo alguma graça, ora acusando-se por alguma má ação, ora comunicando as suas coisas e querendo conselhos nelas. E Santo Inácio fala sempre terminar a meditação com terminar o colóquio com uma oração. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria. Então fica aqui a meditação dos 3 pecados, que é importantíssimo para já ordenar a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.